Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar porque que a maioria dos brasileiros não conseguem fazer um mangá do começo até o fim e como que você faz para que isso não aconteça com você. Hey galera, meu nome é Jason Santos e eu sou autor de vários mangás, vários que já estão prontos e publicados, e também um mangá que está em andamento, né, que é uma série. E saber disso é importante para o tema que a gente vai abordar aqui hoje, porque é exatamente essa experiência, fazendo tipos diferentes de mangá, que vai ajudar aqui a gente a compreender um pouco mais esse cenário dos mangás brasileiros e como que a gente faz para evitar cometer o que eu considero o segundo maior erro de todo autor iniciante, que é exatamente abandonar o seu mangá antes de terminar ele. Você quer saber qual é o erro número 1, né? Eu falo no final do vídeo. Então deixa seu like aqui embaixo se você já conhece o canal e confia na qualidade do conteúdo. E se você está conhecendo agora, assiste o vídeo, e se você curtir, deixa seu like aqui e já se inscreve no canal lá no final, beleza? Então tá, começando aqui, todo brasileiro que quer fazer mangá é porque teve alguma experiência ou algum contato com os mangás japoneses, né? Que são os mangás que são trazidos para cá, seja através das editoras grandes aqui do Brasil, seja através de plataformas de scan, etc., onde você vai ler online ali gratuitamente, o famoso piratinha, né? Enfim, quem nunca leu um mangá pirata que atire a primeira pedra. E a gente precisa entender uma coisa muito interessante sobre esses mangás que chegam até a gente, que é o que acaba inspirando a gente a querer fazer os nossos próprios mangás. Então, quais são os mangás que chegam aqui para os brasileiros que, né, vão ler e vão ter interesse ali em mangá? Vamos usar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho que eu vou descrever CDZ, que senão vai ficar muito grande aqui. CDZ, Dragon Ball, né? Que no mangá não é Dragon Ball Z, é só Dragon Ball. Deixa eu ver, um Naruto também ali. One Piece, né? Acho que são os mangás mais populares que a gente tem por aqui, né? E tal, e que talvez deu muito gás aí pra galera começar a fazer mangá. Mas tem uma coisa interessante sobre esses mangás aqui, uma característica bem interessante sobre eles ali. Quais são essas características? É a quantidade de capítulos que eles têm. Quer dizer, Cavaleiro do Zodíaco, 246 capítulos. Aqui, né? Consultando minha notinha. Dragon Ball ao todo, 519 capítulos, sem contar ali com Dragon Ball Super e tal. Naruto terminou com 700 capítulos e One Piece, que ainda está em lançamento, 1059 capítulos na data de gravação aqui desse episódio e contando, né? One Piece não terminou e ainda deve demorar um tempo aí para terminar. Então a gente consegue ver aqui uma certa semelhança entre esses mangazinhos aqui, né? Que é exatamente a quantidade de capítulos, cara, que esses mangás têm. É muito, muito capítulo. Então, o que que isso significa? O que que isso diz pra gente? Que quando um brasileiro tem vontade ali de fazer o seu mangá, de começar o seu mangá, muito provavelmente ele vai querer fazer uma série grande, uma série com vários capítulos, igual os mangás que eles viram que deu ali esse input inicial ali para todo mundo, para mim incluso, para começar a fazer mangá. Então, ok, a gente sabe por que, que brasileiros querem fazer séries longas, mas a gente precisa entender por que, que japoneses fazem séries longas. E para isso a gente tem dois pontos principais. Então vamos lá. Aqui, dois pontos para entender. Certo. Ponto 1. Nenhum mangaka começou a fazer mangás com séries grandes. E o nosso ponto 2 é os mangakas japoneses vivem de fazer mangá. E eu escrevi amiga de novo. Então esses são os dois principais pontos aqui que a gente precisa discorrer para entender por que os japoneses fazem séries grandes. Vamos aqui falar sobre o primeiro deles. Todos os mangakas japoneses, né, que a gente vai ouvir falar, Masashi Kishimoto, Masami Kurumada, Akira Toriyama, All Great, o nome dele é esse, né? Kubuchichi, enfim, por aí vai, Obata Takeshi. Todos eles começaram a fazer mangá tendo que fazer o que a gente chama de one shot primeiro, que é uma história fechada, curta, com começo, meio e fim. Eles fazem isso porque esse é o processo
de publicação no Japão. Então, você faz uma história mais curta, vence geralmente alguns concursos ali, e isso vai fazer com que a editora que vai te publicar, ela comece a ver a sua qualidade, a ver seu potencial, para que aí sim você possa começar a fazer uma série, você possa submeter uma história para ser uma série. Mas uma coisa interessante para ser ressaltado aqui é que você não vai só, tipo, ah, beleza, eu fiz alguns one-shots, a editora confiou em mim e agora ela vai me dar 500 capítulos na minha mão para fazer. Não é assim que funciona. Você vai construir um one-shot que vai ser avaliado pelo público e se o público gostar desse one-shot, ele vai ser submetido para se tornar uma série, onde o autor vai fazer ali alguns capítulos iniciais para apresentar para a editora e se aquilo for serializado, se aquilo for aprovado pela editora, vai virando uma série. E ela só vira uma série longa de verdade se ela continuar mantendo a popularidade e a aprovação dos leitores. Do contrário, essa série vai ser cancelada. Então nenhuma série grande que a gente vê, que a gente está acostumado a chegar aqui, ela nasceu com o intuito de ser uma série tão grande. Às vezes o autor pode até ter umas ideias ou outras que seriam exploradas lá na frente, mas o foco principal ela só ficou grande porque ela era popular. Então ela não ficou popular por ser grande, mas sim ficou grande por ser popular. Então a ideia geral aqui é que quando você estiver pensando em fazer o seu mangá, você tem que focar em cada capítulo, para cada capítulo ser tão bom que o leitor goste daquilo. Esse é o foco de um mangá japonês, né? Cada capítulo ser muito bom a ponto de que o leitor vote e a série possa continuar. E geralmente, quando a gente vai fazer uma série e pensa numa série muito grande, o que a gente costuma fazer é só imaginar 1 milhão de acontecimentos, a gente vai quebrando e dividindo esses acontecimentos ali dentro dos capítulos, cortando a história. E não é assim que funciona. E não é assim que a história vai ficar boa. Na verdade, tem uma chance muito grande de ela ficar um pouco enfadonha, um pouco arrastada ali no começo, e tanto o leitor parar de ter vontade de acompanhar, quanto o próprio autor parar de ter vontade de fazer e acabar abandonando ela, que é o tema aqui do nosso vídeo. Mas tem outro ponto aqui, né? O nosso segundo ponto. Os mangakas japoneses, eles vivem de fazer mangá. E isso é algo óbvio ali para todo mundo, né? A gente está acostumado a ver a produção de mangá japonês como uma profissão. E quando a gente está transpondo essa realidade aqui para nossa realidade brasileira, ela não bate muito, né? Porque a gente tem pouquíssimos autores de quadrinhos de modo geral, e agora não estou nem restringindo ao estilo mangá específico, mas de quadrinhos de modo geral que conseguem viver diretamente da sua publicação. Então, quando a gente fala sobre uma série longa japonesa e uma série longa brasileira, a gente está falando sobre métricas muito, muito diferentes. E eu vou te ajudar a entender um pouco o quão diferentes são essas métricas. Por conta de fazer mangá no Japão ser um trabalho, ser a profissão e ser a fonte de sustento do autor, ele conta ali com o apoio de editores, de uma equipe e de assistentes que vão ajudar ele na produção diretamente daquele mangá. Então ele não precisa se preocupar com vários detalhes ali que envolvem a publicação, marketing, etc. do mangá, e mesmo na parte de produção ele tem a ajuda de assistentes. É muito difícil para um brasileiro que mal consegue ganhar dinheiro com seu próprio mangá, pagar assistentes que ajudem ele a produzir o mangá numa velocidade mais rápida. Porque quando a gente está falando de assistentes e de equipe, a gente está falando de velocidade de produção. Talvez eles não podem influenciar diretamente na qualidade, talvez sim, assistentes e editores habilidosos vão influenciar na qualidade, mas a gente está falando muito aqui sobre velocidade e capacidade de produção. Para um mangaka japonês conseguir fazer um capítulo que geralmente tem entre 17 e 19 páginas ali, às vezes tem 15, entre 15 e 19 páginas de mangá toda semana, ele precisa de um time de 2, 3 assistentes e todo esse outro apoio por fora. Já é um trabalho insano, mesmo com todo esse time. Para um brasileiro, fazer um mangá de 15 a 20 páginas ali, às vezes é algo que vai levar mais ou menos um mês. Então, enquanto um japonês consegue, se ele produzir ali um ano, né, fazer um mangá ali dele por um ano de um mangá japonês, ele teria 52 capítulos. Então, um japonês com esse modelo, né, lançando um capítulo ali por semana, ele teria no final de um ano 52 capítulos. Enquanto um brasileiro,
se ele conseguisse ali manter um ritmo de produção que é de um capítulo por mês, o que já é um ritmo muito bom, considerando que você teria talvez que fazer a produção do seu mangá paralelamente com uma faculdade ou um emprego, enfim, outras coisas que seriam o seu sustento ali de vida, você conseguiria fazer em um ano 12 capítulos. E aí, só para a gente ter uma ideia e dar uma extrapolada ainda maior nessa diferença, nessa distância, vamos imaginar que o nosso mangaka brasileiro e nosso mangaka japonês estão fazendo o mangá deles ali durante 5 anos de produção. Então, o nosso brasileiro ali, fazendo um capítulo por mês durante 5 anos, ele teria um total de 60 capítulos, igual 60 capítulos, né? 5 anos ali de produção. Mas vamos ver quanto que o nosso amigo japonês teria. 5 anos vezes 52 capítulos por ano, ele teria um total ali, em 5 anos, de 260 capítulos. Então essa é a diferença da velocidade de produção de um japonês que consegue ter toda essa estrutura para fazer uma série de um brasileiro que tem muito mais dificuldade de conseguir fazer isso por conta do nosso cenário, do nosso ambiente. Então, a mesma produção, a mesma pessoa ali teria 200 capítulos a menos. Então, vamos fazer aqui um ensaio de quanto tempo levaria para um brasileiro fazer 200 capítulos. Então, 260 capítulos ali, dividido por 12, daria 21 anos e meio. Então seriam quase 22 anos. Seria uma vida para fazer 260 capítulos, que é o que um japonês ali da Shonen Jump, de uma revista padrão, faria em 5 anos. Então essa é a grande diferença e por isso que fica muito difícil para um brasileiro querer fazer uma série longa, tal qual as séries que a gente costuma acompanhar aqui, que chegam pra gente todos os dias pelas editoras que são feitas lá no Japão. E obviamente que comparando essa diferença você já entende por que a maior parte dos brasileiros não vai conseguir fazer a sua série, vai acabar abandonando o seu mangá. Mas aqui a proposta não é só explicar o porquê disso, mas também te dar ali algumas soluções de como você pode evitar que isso aconteça com você. Então a gente tem 2 possíveis cenários de solução. 2 cenários, ou melhor, 2 soluções. 2 soluções possíveis. São elas: solução 1, ter um mangá lucrativo, que é você conseguir monetizar o seu mangá a ponto de que isso seja seu trabalho, sua profissão principal, né? Existem várias formas de tentar fazer isso, mas eu tenho que alertar, que eu tenho que dizer, eu tenho que ser honesto e dizer que nenhuma delas é fácil, nenhuma delas você vai conseguir fazer isso da noite pro dia. Você tem que construir uma base de fãs, você tem que construir ali uma produção recorrente. Geralmente você já vai precisar estar fazendo isso de maneira recorrente antes de começar a ganhar algum dinheiro com isso e tal. Então, claro, é possível. Continua aqui no canal, se inscreve, continua acompanhando aqui, assiste os vídeos que eu já lancei anteriormente, porque a gente fala sobre publicação, fala sobre tudo isso e formas de como você pode tentar fazer disso uma produção, uma profissão, de modo que você possa tentar fazer o seu mangá ali sem ter que parar ele. Mas a gente tem uma segunda forma que, na minha opinião, é a forma mais fácil, mais simples e, inclusive, a que funcionou para mim, que é fazer um mangá mais curto. Você não precisa abandonar a ideia da série que você tem, mas você pode encurtar ela deixando os pontos principais. Isso vai ajudar você a conseguir chegar no seu mangá do começo até o final, você não desanimar nele no meio do processo, não levar mais da metade dos seus anos de vida para fazer esse mangá e também conseguir cultivar ali certos leitores, podendo aproveitar para fazer cada capítulo ser realmente interessante e importante para a história que está sendo contada, da maneira como eu falei que funciona na publicação japonesa, né? Que ela só consegue chegar numa série grande porque cada capítulo é tão bom que os leitores querem continuar acompanhando aquela história e votando nela para que ela continue sendo feita. Do contrário, simplesmente seria cancelada. A gente nunca teria acesso às ideias que o autor teve lá para frente, ao fim de verdade daquelas histórias. Acendi a luz aqui que já estava escurecendo. Mas pensa nisso. Já imaginou que o One Piece pode ser cancelado na semana que vem e a gente não saber todo o resultado da história, a gente não ter toda a trajetória até lá, ele simplesmente ter que cortar, dizer o que é One Piece, fazer ali 3 capítulos, que é geralmente o que dá para ser concluída a história, é quase a mesma coisa de ter uma história abandonada aqui no Brasil. Então,
pode acontecer com japoneses também, só que não é uma decisão diretamente do autor, é uma decisão meio que do público e da editora. Então, se você tem a opção de contar o seu mangá do começo até o final, eu sempre vou querer que você faça isso, que você consiga, que você seja capaz de fazer isso. E dar uma encurtada na sua história é uma ótima forma de você conseguir garantir que vai ter mais chances de você conseguir chegar no final. Lembra no começo do vídeo quando eu falei que eu tenho vários mangás prontos e tenho um mangá que está em publicação? Eu tenho vários desses one-shots prontos, histórias curtas com começo, meio e fim que eu consegui fazer do começo até o final. Enquanto eu tenho uma série chamada Hooligan, que ela está atualmente com 29 capítulos e eu estou trabalhando na continuação dela. O que aconteceu foi, eu trabalhei em Hooligan durante mais ou menos uns 5 ou 6 anos, e nesse período eu consegui produzir 6 volumes, contando, como eu disse, o total de 30 capítulos, né? 29 capítulos ali para ser mais preciso. E por conta do meu casamento, mudança, sair da casa dos meus pais, aí, né, todas as coisas que envolvem, né, a vida adulta ali, de verdade, quando você mora sozinho, né, todas as responsabilidades, eu não consegui continuar fazendo Hooligan. Junto com isso, eu também fechei um contrato com uma editora para publicar um outro mangá, e eu fiz esse outro mangá. Ele é um mangá de 250 páginas, que eu fiz mais ou menos em 2 anos ali. Por aí foi a produção desse mangá. E eu consegui fazer ele estar pronto do começo até o final e está publicado. Inclusive, você pode ler ele. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Mas o ponto que eu chego aqui, eu tive que parar a Hooligan, e ele ficou parado durante vários anos e agora eu tô tendo que continuar. E para terminar essa série, eu sei que vai levar um bom tempo, vai levar mais alguns anos. Então, eu passei pelas duas experiências. Eu passei pela experiência de já abandonar alguns mangás, algumas séries que eu fiz lá no começo e que eu acabei abandonando porque provavelmente elas não estariam prontas até hoje. E eu tô passando pelo cenário de ter que terminar Hooligan sentindo a dificuldade na prática, que é quando você quer fazer uma série longa, e eu não tô falando nem de uma série tão longa assim, eu imagino que Hooligan deve ter 60 capítulos ali no total, mas por conta de trabalho, outros projetos, o próprio canal aqui do YouTube, eu não consigo produzir Hooligan na mesma velocidade onde eu poderia, sei lá, encerrar ele muito mais rápido. Então estou compartilhando um pouco aqui da minha experiência com a criação de mangás para que você não precise cometer os mesmos erros que eu e, como eu disse, os mesmos erros que uma boa parte, infelizmente, dos autores de mangá acaba cometendo, que é querer fazer uma série muito longa por conta dessa referência dos mangás japoneses e acabar, por conta de circunstâncias da vida, não conseguindo finalizar essas histórias da maneira como eles gostariam e, claro, como os leitores deles gostariam também. E eu tinha prometido pra você que eu ia falar qual que é o maior erro, né, de quem tá começando a fazer mangá, já que nesse vídeo aqui a gente tratou sobre o segundo, e o maior erro é nem começar. É ficar só nas ideias, nos planos das ideias ali, e não conseguir realmente, de fato, colocar suas ideias no papel e fazer um mangá. Se é ruim já abandonar um mangá na metade, nem começar é ainda pior. E para te ajudar a começar, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo onde eu falo um pouco sobre produção de mangá, sobre as etapas da produção para te ajudar a começar. Eu tenho certeza que você vai gostar demais desse vídeo. Se você chegou até aqui, deixa seu like aqui embaixo, deixa suas opiniões sobre isso, quais são as ideias de mangá, você já pensou também em fazer uma série gigante e percebeu que talvez não ia dar conta, você percebeu nesse vídeo aqui que talvez não ia dar conta de contar a série da maneira como você gostaria e vai tentar encurtar ela? Quero saber as suas opiniões e suas dúvidas também sobre a criação de mangá, que eu vou trazer mais vídeos respondendo elas. Muito obrigado para você que assistiu e eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!